Às 22 horas em ponto, a autópsia fecha a morte de Helena Prado sem margem de erro. Às 23h17, Helena aparece viva comprando pão. Não em borrão ruim, não em reflexo torto, não em memória falha. Em câmera limpa de padaria, rosto visível, roupa igual, caminhada idêntica. Se você gosta de casos em que a resposta parece impossível até começar a obedecer lógica, curta o vídeo e acompanhe o canal. Hoje você entra numa investigação em que a vítima morre antes da última aparição pública. E a pergunta não é pequena. Como uma mulher morta às 22 horas compra pão às 23h17, a 200 metros de casa, sem deepfake, sem gêmea registrada e sem erro médico? Helena Prado, 38 anos, professora de música, é encontrada no chão da cozinha por uma vizinha às 22h26, porta entreaberta. A causa da morte: traumatismo craniano severo após impacto único com hemorragia rápida. Os sinais orgânicos travam o horário da morte exatamente às 22 horas. Agora observe isso. Não é horário estimado por relógio parado ou jantar frio. É cruzamento entre autópsia, temperatura corporal e câmera interna da sala. A câmera da sala mostra Helena entrando na cozinha às 21h58. Às 22 horas, um vulto invade o enquadramento. Ela cai. O vídeo perde áudio. Esse detalhe parece pequeno, mas não é. O invasor não fica tempo suficiente para revirar nada. Entra, atinge, procura algo curto e sai. À primeira vista, isso parece explicar tudo. Um homicídio direto, rápido, talvez passional. Mas então vem a imagem da padaria e destrói o conforto. Pare um segundo. Aqui está a primeira pausa. Foto da vítima morta. Frame da câmera da padaria. Olha o rosto. É a mesma pessoa. Como? Antes de tirar uma conclusão, guarde esse detalhe. A perícia preliminar já excluiu montagem digital, sobreposição simples e manipulação grosseira do vídeo da padaria. A mulher da padaria usa a mesma blusa escura, o mesmo cabelo preso de lado, o mesmo jeito de puxar a manga esquerda. Você percebe a primeira armadilha do caso. Quando a semelhança chega nesse nível, o cérebro quer escolher um dos lados e correr. Ou a morte está errada, ou a câmera está errada. Existe uma teoria óbvia aqui. Só que o caso não aceita atalhos fáceis. Se a morte estivesse errada, o que ainda estaria faltando? Sinais vitais, ausência de trauma fatal, intervalo clínico, qualquer chance física de locomoção posterior. Nada disso aparece. Se o vídeo estivesse errado, também faltaria algo. Mas o padeiro atende a mulher, conversa com ela e dá troco. Agora o foco muda para Diego, ex-namorado de Helena. Relacionamento terminado há 4 meses, histórico de ciúme insistente, mensagens ainda frequentes e invasivas. Diego afirma que passou a noite inteira em casa. Diz que não via Helena havia semanas. A frase sai lisa demais, pronta demais. O problema é que essa reação não faz sentido. Quem descobre que a ex morreu costuma perguntar como, onde, quando. Diego pergunta outra coisa. Ele pergunta se a câmera da padaria já apareceu. Pare um segundo. Compare isso com o que foi dito. Essa informação ainda era restrita. A história parece boa, até encostar nesse detalhe. Ou Diego sabia demais porque estava lá, ou alguém muito próximo contou antes do tempo. Agora olhe para isso. O celular de Helena registra uma chamada perdida de Diego às 21h43 e outra às 22h09, já depois da morte. Esse detalhe parece pequeno, mas não é. A segunda ligação pode ser teatro posterior, tentativa clássica de parecer distante do momento real do crime. Agora, o foco muda para a imagem da padaria de novo. A mulher entra, pede pão francês, paga em dinheiro e sai sem olhar ninguém.
Só que há uma microdiferença. Guarde esse detalhe. Helena costumava apoiar o peso mais na perna direita por uma lesão antiga no tornozelo. A mulher da padaria não faz isso. Anda parecida, mas mais estável. Mesmo rosto, mesmo gesto de manga, outra distribuição de corpo. Até aqui, tudo apontava para uma sósia construída ou para uma parente escondida. Então surge o detalhe que muda a investigação. A certidão. Segunda pausa. Certidão de nascimento de Helena. Uma linha curta, quase invisível para quem passa correndo. Adoção concluída ainda nos primeiros dias de vida. Você entra então numa camada que Helena nunca conheceu. Não havia gêmea em cartório, é verdade. Mas também não havia origem biológica clara. Agora o foco muda para a mãe adotiva, Lúcia Prado. Idosa, abatida, cooperativa. Quando perguntam sobre a adoção, ela congela por 2 segundos. Essa pessoa diz uma coisa, mas o corpo aponta outra. Lúcia afirma não saber quase nada sobre o nascimento, só que corrige uma data espontaneamente. Compare a fala com a evidência. Ela diz não lembrar da maternidade, mas menciona o mês exato em que a outra família sumiu. A outra família. É aqui que a suspeita muda. Não para culpá-la pelo homicídio, mas porque ela guarda uma peça antiga demais. Pressionada, Lúcia entrega uma caixa de documentos esquecidos. Dentro, um registro antigo de maternidade de 1987, com parto de gêmeas femininas. Terceira pausa. O papel está gasto, carimbo falhando, canto arrancado. Mas a informação central resiste. 2 meninas nasceram. E não uma. Agora você precisa rever o caso inteiro. Não era deepfake. Não era erro de autópsia. Talvez a padaria tenha filmado alguém real demais. Mas se havia gêmea, por que não aparece em cartório? Existe uma teoria óbvia aqui. Troca ilegal, adoção irregular, identidade apagada no nascimento. Antes de aceitar isso, pense comigo. Se essa hipótese fosse verdadeira, o que ainda estaria faltando? Rastro local, coincidência geográfica, alguém que estivesse perto. E havia. Nos registros do posto de saúde do bairro surge um nome lateral. Marta Reis, 57 anos, tipo sanguíneo raro compatível. Sem foto oficial recente. Sem ligação pública com Helena. Moradora da mesma cidade havia 11 anos. Quase invisível para qualquer busca superficial. Agora, o foco muda para Marta. Não como suspeita imediata, mas como a mulher impossível da padaria. O rosto encaixa. A idade também. Quando a polícia a localiza, Marta está em choque atrasado, mãos tremendo, fala quebrada, incapaz de sustentar a própria cronologia sem chorar. O problema é que o descontrole dela não parece performance. Parece alguém esmagada por 2 violências ao mesmo tempo. Uma perda e um segredo. Marta confessa algo devastador. Era a mãe biológica de Helena. Nunca fez contato. Observava de longe, por culpa, medo e covardia acumulada. Naquela noite, passou em frente à casa como fazia às vezes. Viu a porta mal fechada, luz acesa e movimentação estranha no interior. Ela entrou. Encontrou Helena caída. E aqui a suspeita parecia certa, mas isso bagunça tudo. Marta não fugiu do crime. Ela tropeçou nele. Em choque total, sem raciocínio pleno, ela saiu andando sem rumo. Passou na padaria por costume antigo do bairro, como se o corpo andasse sozinho. A câmera a filma às 23h17. Não uma assassina voltando à cena. Uma mãe biológica devastada, fisicamente quase idêntica, perdida dentro do próprio colapso. Mas ainda falta o assassino real. E é aqui que Marta deixa de ser mistério visual e vira testemunha decisiva do caso. Pare um segundo. Agora observe isso. Ela lembra de um detalhe que ninguém tinha dado valor. Um homem saindo da casa puxando a manga direita. Não o rosto inteiro. Não uma placa. Um gesto.
Compare isso com o que foi dito. Diego sempre puxava a manga direita quando mentia. Além disso, Marta descreve um perfume amadeirado forte. A vizinha que encontrou Helena mencionou o mesmo cheiro no corredor, antes mesmo da polícia chegar. A história de Diego desaba quando confrontada com os horários. O celular dele apaga a localização entre 21h49 e 22h18, exatamente a janela crítica. E mais. Na câmera de um posto próximo, um homem com a moto de Diego passa em direção à rua de Helena às 21h52. Até aqui, a imagem da padaria parecia destruir o caso. Então surge o detalhe que muda a investigação inteira. Ela não escondia o culpado. Ela escondia uma origem. A verdade se escondia no ponto mais banal possível. Não no crime em si, mas na biologia silenciosa da vítima. Helena morreu sem saber que a mulher filmada depois era a própria mãe. E Diego quase escapou, porque todo mundo ficou hipnotizado pela impossibilidade errada. Quem prestou atenção foi recompensado. O rosto da padaria nunca provou ressurreição, fraude ou teatro. Provou que o caso tinha duas dores sobrepostas. E esse é o golpe final da investigação. Às vezes a imagem mais impossível não mente sobre a morte. Mente sobre a família.